onde nós estamos falando a respeito de quem é Jesus, no intuito de conhecer um pouco mais a respeito do relacionamento e do caráter que nós precisamos obter através de Cristo. O caráter a qual Jesus ele veio nos ensinando, que os apóstolos aprenderam e também deixou escrito em suas cartas, para que nós possamos andar buscando cada vez mais ser semelhante a Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos ler a partir do capítulo 4 de Lucas. Mas antes, eu queria que vocês se atentassem a algo. Há muito tempo nós vemos aprendendo muitas coisas na igreja, não só aqui, mas aonde nós andamos, aprendemos alguma coisa a respeito da palavra de Deus. E é interessante que naquela época também as pessoas queriam aprender alguma coisa e sempre faziam perguntas a Jesus. E uma certa feita perguntaram a Jesus: Senhor, qual é o sinal que nós precisamos saber a respeito da vinda, a respeito do fim de todas as coisas? Será que você pode nos dar um sinal? Aí Jesus vai olhar para aquele povo e vai dizer: uma geração má e perversa me pede um sinal, e eu não darei outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas. E é interessante que muitos pregadores, muitas pessoas vão dizer a respeito do que é esse sinal, olhando o contexto do que Jesus está falando. E alguns pregadores vão dizer que o sinal do profeta Jonas seria o mesmo sinal aquele qual Jesus, por ter ficado 3 dias ali no seio da terra, Jonas ficou 3 dias no ventre de um grande peixe. Mas o sinal ao qual Jesus estava se referindo não era exatamente esse. O sinal ao qual Jesus se referia era o sinal ao qual, quando Deus chamou o profeta Jonas para poder pregar para Nínive, Jonas ele não queria, por causa de um simples motivo. Não é porque Jonas era um profeta rebelde, não era porque Jonas era alguém que era desobediente a Deus. Mas se você for entrar no contexto da visão de Jonas, você vai entender porque Jonas não quer pregar para aquele povo. Aquele povo foi uma gente que perseguiu a sua genealogia, que perseguiu o seu povo, que matou, que destruiu talvez até a sua família. Então Deus está falando para Jonas: Jonas, eu quero que você pregue para um povo que destruiu a sua família. Eu quero que você pregue para um povo que destruiu todo o seu povoado, toda a sua descendência. Então Jonas está olhando para isso e está falando como Deus pode exercer misericórdia para um povo como esse. Como Deus pode exercer misericórdia para um povo tão perverso como esse. E aí Jonas faz que vai obedecer a Deus e pega a viagem para outro lugar, mas entendendo a história, nós sabemos que Jonas vai parar lá em Nínive. E aí Deus fala para ele: pregue por 30 dias na cidade. Só que Jonas ele vai aproveitar, ele não vai pregar por 30 dias, ele prega apenas 3 dias. E depois ele vai subir para o monte e vai esperar a sentença de Deus. Porque ele achava que por pregar 3 dias apenas e não os 30 dias, seria suficiente para que aquele povo ouvisse e não entendesse e fosse assim julgado por Deus. Mas ao contrário do que Jonas esperava, foi aquilo que Deus queria que acontecesse. O povo se arrependeu, o povo buscou jejuar até, a Bíblia diz que até os animais tiveram que jejuar naquela época. E quando Jonas ele sobe para o monte, a Bíblia vai dizer que vai ter um sol muito quente naquele lugar. E talvez Jonas sobe para aquele monte para esperar de camarote a destruição daquele povo. E quando ele está lá sentado, irmão, nós sabemos que vai nascer uma boboeira. Essa boboeira vai crescer da noite para o dia. E ela vai trazer um refresco para Jonas, vai trazer uma sombra para Jonas, aonde ele vai se sentir aliviado do calor do sol. Mas no dia seguinte uma lagarta vem e come a boboeira e aquela boboeira morre. A Bíblia vai dizer que o sol é tão quente que Jonas vai delirar.
no aspecto de que Jonas ele vai começar a se enfurecer, vai ficar enraivado. Jonas vai ficar furioso e dizendo como é que Deus pode permitir que uma boboeira dessa, linda, morra assim desse jeito. Aí é quando Deus aparece para Jonas. Jonas, você está preocupado com uma coisa que você não se esforçou para plantar. Você está preocupado com uma coisa que você não teve nenhum esforço, você não teve nenhum investimento para fazer crescer, para fazer nascer. E se você tem preocupação com isso, imagine eu com esse povo. Imagine eu com esse povo a qual eu permiti vir à vida. E aí, se nós formos entender qual é o sinal, é esse o sinal que Jesus fala. O único sinal que eu vou dar vai ser o sinal do profeta Jonas. O que é? É a largata comendo a boboeira. Que sinal é esse? É a tipologia de Cristo no Calvário. A boboeira representa Jesus, e aquela largata representa, talvez, ou a Satanás, podemos aplicar quando a Bíblia diz que ele iria morder o calcanhar de Cristo, e também representa a cruz do Calvário. Então há uma tipologia ali de Jesus na cruz do Calvário morrendo por todos nós. E Jesus e o povo está perguntando qual sinal o Senhor vai nos dar. E Jesus está dizendo: o único sinal que eu vou dar para uma geração mais perversa é o sacrifício no Calvário. Mas entenda isso. Quando você vai ler lá em Lucas capítulo 2, você não precisa abrir, só preste atenção. A Bíblia vai dizer que Jesus vai nascer, ele nasce numa manjedoura. E quando ele nasce numa manjedoura, os pastores, eles vão atrás de Jesus através de um sinal que foi dado através da estrela. Porque o anjo aparece para ele e diz: o menino nasceu. E eles vão até o menino, mas quando você chega lá no capítulo 2, versículo 12, vai dizer: e isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Mas entenda uma coisa, há um texto que talvez vocês não perceberam na Bíblia, mas lá no capítulo 12 do Apocalipse, vai falar a respeito do nascimento de Jesus. E quando Jesus vai nascer no mundo espiritual, Satanás ele tenta tragar a Jesus, ele tenta destruir, mas lá no capítulo 12 vai dizer que o Pai, ele vem e luta por Jesus, destruindo a Satanás e impedindo que ele pudesse destruir o menino. Porque nós percebemos que ali naquela época os reis levantaram um decreto, como foi levantado no tempo de Moisés, para destruir todas as crianças, porque o rei ele ouviu que haveria nascido o rei dos judeus. E o medo era tão grande que ele falou: nós precisamos destruir todas as crianças, matar todas as crianças que nasceram de 2 anos para trás. Então esse foi o decreto, foi a tentativa. Mas preste atenção, no capítulo 13 de João, vai dizer assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha cingiu-se, depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus ele não está fazendo nada por um acaso, ele está fazendo tudo propositalmente, para que os discípulos comecem a perceber o que de fato aconteceu. Jesus, nesse ato de se despir e usar uma toalha, ele está mostrando aquilo que ele fez por nós, porque ele vai se despir de toda a sua glória. Jesus ele vai sair do seu lugar divino, do seu lugar glorioso, para se humilhar no meio de nós, se fazendo homem, se fazendo carne, para habitar no nosso meio e peregrinar conosco por um tempo. E aqui Jesus ele está mostrando o ato do que ele fez. O que é que Jesus está fazendo? Aquele que é o mestre, aquele que é o maior, ele está se fazendo menor, está se fazendo de servo para poder servir aqueles que deveriam estar servindo. Esse é um contraste interessante do Evangelho que nós precisamos entender. Porque se você for ler em Marcos, vai estar escrito que se você quer ser o maior, primeiro seja o último e servo de todos. Então Jesus, entendendo isso, ele vai saber que para ele ser o maior, ele tem que servir.
Para ser o maior, ele tem que se colocar como o último. Para ser o maior como homem na terra, ele tem que se posicionar como um dos menores, servindo a todos. Então, é preciso entendermos que Jesus, ele se humilhou no meio de nós. Ele se fez carne, ele habitou no meio de todos para nos ensinar que se quisermos ser o maior, nós precisamos nos humilhar. Se quisermos ser alguma coisa no reino de Deus, precisamos entender em primeiro lugar que não somos nada. Porque quando eu reconheço que eu não sou, é aí que Ele me faz ser alguma coisa. Quando eu me coloco como o servo de todos, aí Ele vai me colocar em primeiro lugar no seu reino. Porque olha o que Jesus fala de João Batista: entre nascido de mulher, não houve nenhum profeta maior do que João. Preste atenção. Nascido de mulher, não teve nenhum profeta maior do que João Batista. Mas ele vai dizer assim, ó: mas no reino de Deus, o menor é maior do que João. Porque aquele que se faz maior aqui no reino de Deus é o menor de todos. Mas aquele que se faz menor aqui no reino de Deus se torna o maior. Então que possamos entender que nós precisamos servir. E o que possamos fazer para estar servindo uns aos outros, que viemos fazer, não só para nos tornarmos maior no reino, mas para que o corpo de Cristo ande nessa unidade de serviço. Porque o reino de Deus, viver o evangelho, é servir uns aos outros. Foi essa a primeira lição que Jesus nos ensinou: de servir, de sermos servos, de estarmos à disposição do serviço do reino de Deus. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco hoje sobre o Cristo formado no deserto. Eu coloquei alguns comentários lá no grupo da igreja, também no Facebook, e eu coloquei no meio uma pergunta, porque talvez a gente se pergunte: por que o crente, ele passa pelo deserto? Porque às vezes nós precisamos passar pelo deserto, porque Deus permite que nós venhamos passar por alguns desertos da vida. E é isso que eu quero que você entenda essa noite, a importância do deserto nas nossas vidas. Porque eu sei que tem gente, assim como eu já fiz, que quando está passando pelo deserto, reclama. Quando está passando pelo deserto, questiona a Deus. Quando está passando pelo deserto, começa talvez a pensar em desistir. Mas precisamos entender com Jesus o que é que nós precisamos aprender no deserto. Como precisamos nos posicionar no deserto. Entendendo que o que nós estamos aprendendo é quem é Jesus. Porque entender quem é Jesus, irmãos, é entender que foi um homem a qual Ele permitiu que o Cristo que estava nele fosse revelado a nós aos poucos. E para que esse Cristo fosse revelado, teve que se passar por um processo. Lembra que no início aqui do nosso estudo que nós começamos, eu falei sobre o processo de Jesus. A um momento Jesus, ele perguntou aos seus discípulos: o que diz o homem a respeito de quem é o Filho do Homem? O que as pessoas estão dizendo quem é o Filho do Homem? Preste atenção que Jesus, ele não fala assim, ó: o que dizem quem é o Filho de Deus? Não, ele diz quem é o Filho do Homem, porque ele se posiciona como homem na terra. Ele se posiciona na nossa visão. Nós precisamos entender que enquanto Jesus está na terra, enquanto Jesus está peregrinando entre nós, Ele não está peregrinando como Deus, mas Ele está peregrinando como homem. Ele está fazendo tudo aquilo como o homem faz. Mas nós vamos entender hoje como era que esse homem Jesus, ele andava na terra, mas dentro dele existia um Cristo. Dentro dele havia um Cristo que estava se revelando aos poucos para os seus discípulos. Que é tanto que ele vai, depois que ele faz a pergunta, os discípulos vão dizer: dizem que tu és o profeta, dizem que tu és Elias, alguns dizem que tu és Jeremias. Mas Jesus vai olhar para os discípulos e vai perguntar: e vós, o que dizem que eu sou?
Essa palavra eu sou é diferente de que, na mesma pergunta que ele faz, filho do homem. Filho do homem é uma coisa, eu sou é outra coisa. Quando ele diz eu sou, ele está revelando a sua divindade aos discípulos. Só que apenas um homem, mas não pela carne, ele vai dizer, mas sendo revelado por Deus, por intervenção do Espírito sobre ele, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando ele diz, tu és o Cristo, ele vai dizer, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Pai. Mas entenda, depois que revela que ele é o Cristo, através de Deus, através de uma revelação, ele vai dizer para os discípulos, mas não diga para ninguém que eu sou o Cristo. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estava na terra, ninguém podia saber que ele era o Cristo, a não ser por uma revelação divina. Porque ele precisava passar todo o processo como homem e não como Deus. Estão entendendo? Jesus ele precisava passar todo o seu processo não como Deus, mas como um homem na terra. Então por isso que ele vai dizer, não diga que eu sou o Cristo, porque ninguém pode saber ainda que eu sou o Cristo. É tanto quando alguns demônios se manifestavam em algumas pessoas, que ia dizer, tu és o Filho de Deus, ele declarava, cala-te, para que os demônios não pudessem revelar quem ele era de verdade, e que as pessoas não entendessem que ele era o Cristo. É tanto que tem um momento que Jesus ele está pregando, ele está falando, aí os homens vão olhar para ele e vai dizer assim, verdadeiramente eu creio em tudo que ele fala, mas quando o Cristo vier, ou seja, as pessoas sabiam que ele era Jesus profeta, as pessoas sabiam que ele era Jesus, um grande mestre que tinha sábias palavras, mas não conseguia ver que ele era o Cristo. E por que eu estou falando isso? Porque mesmo assim, nós temos a Bíblia na mão, nós temos todo o conhecimento disponível para entendermos e estudar. Algumas pessoas ainda se relacionam com Jesus apenas como Jesus e não como Cristo. Como assim, irmão Bruno? Algumas pessoas se relacionam com Jesus apenas atrás de um milagre. As pessoas às vezes só se relacionam com Jesus atrás de uma provisão divina, porque Jesus provia o pão, Jesus provia a multiplicação dos pães, dos peixes, Jesus, ele acalmava a tempestade. E as pessoas normalmente no dia de hoje não querem ter uma vida com Cristo, mas querem ter uma vida apenas de milagres, de revelação e de provisão da parte de Deus. E quando não tem revelação, quando não tem provisão, quando não tem um milagre da parte de Deus, querem desistir. Por quê? Porque ainda não teve a revelação de quem é Cristo, porque ainda não teve o entendimento para entender de fato quem é o Cristo. Porque Jesus, quando ele morre como um homem, mas ele ressuscita como Cristo. Está entendendo, irmãos? Então nós precisamos entender que a nossa vida no Evangelho não é uma vida em busca de milagre, não é uma vida em busca de revelação, não é uma vida em busca apenas das coisas que nós necessitamos, mas da vida que está em Cristo. Porque só a vida em Cristo vai te fazer permanecer no Evangelho. Só uma vida de revelação de quem é Cristo, o Cristo sendo formado em nós, vai nos fazer permanecer buscando a cada dia e perseverando, por mais que estejamos ou não estejamos nos desertos da vida. Mas vamos entender um pouco aqui. Olha o que o capítulo 4 vai dizer no primeiro versículo, e vocês podem acompanhar a partir de agora. Primeiro versículo do capítulo 4 de Lucas. Está escrito assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou da Judeia e foi levado pelo Espírito ao... Entenda isso aqui. Vamos pegar por parte aqui. Entenda que Jesus ele não está indo para o deserto de qualquer jeito. Nós precisamos entender isso aqui, que o deserto de Jesus ele não vai de qualquer maneira. Não é Jesus que escolhe ir para o deserto, mas ele é direcionado ao deserto. Jesus ele foi levado para lá através do Espírito Santo.
Então Jesus, ele não vai para lá sem uma identidade. Ele está indo para o deserto com uma identidade eterna, com uma característica eterna nele. E nós precisamos entender que Jesus também, ele está indo para um lugar onde ele sabia para onde ele ia, e ele estava indo para um lugar também sabendo o que não queria. Porque mais importante de saber o que eu quero é saber o que eu não quero também. Às vezes nós nos preocupamos mais em buscar aquilo que queremos, mas não nos preocupamos em saber o que não queremos. Mas Jesus, ele vai para o deserto entendendo duas coisas: primeiro, para onde ele está indo; segundo, o que ele não queria. Porque se Jesus não soubesse o que ele não queria, tenha certeza, ele iria cair na tentação de Satanás. Mas ele vai para o deserto entendendo o que ele não quer. Ele vai para o deserto entendendo para onde está indo, porque ele está indo direcionado pelo Espírito Santo. E quando nós andamos sendo direcionados pelo Espírito Santo, nós não andamos enganados, nós não andamos perdidos pela vida, nós não andamos sem destino, sem propósito de vida, porque o Espírito Santo está nos direcionando a todo momento. Então, quando você vai para o deserto entendendo que é Deus que está te levando, você vence o deserto da vida. Quando você entra nas provas da vida entendendo que é o Espírito Santo que está contigo e que Ele não vai te abandonar, você entra num deserto e nas provas da vida entendendo que vai passar por um momento, entendendo que essa prova, que esse deserto não vai ser eterno, mas é apenas um período de processo para que o Cristo seja formado em nós. Mas a Bíblia diz que ele vai para o deserto cheio do Espírito Santo. E no versículo 2 ele vai dizer assim, ó: e 40 dias foi tentado e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando ele, finalmente teve fome. Preste atenção. Jesus, ele vai para o deserto sabendo duas coisas e entendendo outra. As que eu falei, que ele vai para o deserto sabendo para onde ele ia. Segundo, entendendo também o que ele não quer. E você precisa saber, eu como cristão, o que é que eu não quero para mim. Porque quando você sabe o que você não quer, irmãos, o inimigo não consegue mais te levar para caminhos que vai te levar para as perdições da vida. Porque você sabendo o que não quer, você vai conseguir rejeitar mais facilmente. Você tendo certeza, convicção da sua identidade em Cristo Jesus, você vai ter mais convicção em rejeitar aquilo que Satanás está te oferecendo. Porque mesmo passando a necessidade de fome, Jesus, ele vai rejeitar o que não quer. Jesus, ele vai rejeitar todas as coisas que Satanás ofereceu para ele. Porque o que Satanás está fazendo para Jesus é mostrando um caminho de facilidade, mostrando um caminho mais fácil, mostrando um caminho mais curto para o seu reinado. Porque aqui Jesus, ele vai sentir fome. O que é que Satanás oferece? O alimento, dizendo: se tu és o Filho de Deus, você tem poder para transformar essa pedra em pão. E entenda uma coisa: muitos de nós estamos lambendo pedra pensando que é pão, porque estamos dando ouvido às facilidades da vida, achando que é de Deus, achando que é a vontade de Deus, achando que é o querer de Deus, e nos permitimos nos enganar, achando que o que Satanás está nos oferecendo, mas mesmo não sabendo que é Ele, estamos aceitando, porque é um caminho de facilidade, porque é um caminho que não tem muita dor. No Evangelho ninguém mais quer sofrer, no Evangelho ninguém quer mais passar necessidade, no Evangelho ninguém quer mais passar por situações difíceis que já querem desistir. Mas precisamos entender que o deserto é necessário.
Precisamos entender que toda vez que entramos em um deserto, é porque Deus quer formar o Cristo em nós. E toda vez que você passa por um período de tribulação na vida, entenda, é Deus formando o Cristo em vocês. É Deus permitindo que o Cristo se torne cada vez mais real em sua vida. Esses dias eu estava conversando com uns amigos meus a respeito sobre o fruto da vida, sobre o fruto do Espírito. E aí fizeram uma pergunta lá no grupo: como é que alguém gera frutos? Como é que podemos saber que alguém está gerando fruto? A pregação é um fruto? A pergunta inicial foi essa: a pregação é um fruto? Aí nós discutimos, alguns entraram em algum acordo e a gente entrou em uma conclusão. De fato, a pregação ela não é um fruto. Ela é um ofício que pode gerar um tipo de fruto, mas não o fruto do Espírito. Qual é o fruto que pode ser gerado em uma pregação? A semente que foi plantada um dia no coração de alguém, ela pode crescer e gerar o fruto da salvação. Mas o fruto do Espírito, ele é diferente. O fruto do Espírito, ele só vai ser gerado em você através de uma situação da vida. Ninguém nasce já com o fruto do Espírito, mas nós formamos o fruto em nós. Se você quer ter paciência, você pede para Deus: Senhor, me dê paciência. Deus vai gerar uma situação para que você tenha paciência. Se você pede para Deus: Deus, me ensina a amar, Deus vai gerar uma situação para que você aprenda a amar naquela situação. Então o fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito. E para que eu nessa situação eu possa ser aprovado e esse fruto ser gerado, eu preciso estar como Jesus, cheio do Espírito Santo. Eu preciso buscar diariamente estar cheio do Espírito, porque Jesus, diferente de todos os homens, ele foi o único homem que viveu o tempo todo cheio do Espírito. Se você ler os escritos de Lucas, você vai ver que todo momento Jesus vai para um monte orar. Em todas as vezes Jesus vai subir ao monte, ele vai dormir talvez no monte, ele vai passar a noite orando para escolher os discípulos, ele vai passar a noite orando para operar milagres no outro dia, ele vai passar a noite orando para que ele possa ali repreender e expulsar os demônios e curar os enfermos, porque ele buscava ser cheio do Espírito diariamente. Mas entenda, quando ele vai para o deserto, ele vai entendendo também que ele vai ser tentado por Satanás. E ele está sendo tentado aqui. Só que ele está rejeitando todas as oportunidades que foram geradas para que ele pudesse sair do propósito de Deus. E nós precisamos entender o que é que nos leva ao propósito e o que é que nos tira do propósito de Deus. O que é que está nos levando a viver a vontade de Deus e o que é que está nos levando a não viver mais a vontade de Deus em nossas vidas. Então há aqui um exemplo a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, para que nós possamos entender. Então aqui não se trata apenas de uma batalha onde há espadas, mas aqui também há uma batalha onde a questão principal é o caráter. Aqui é uma batalha de essência. E sabe o que eu entendo aqui? Que na verdade as nossas batalhas às vezes é mais não por questões de essência e de caráter, mas por questão de algo que nós queremos conquistar. Vou repetir. Normalmente as nossas batalhas espirituais não é por questão de um caráter ou da nossa essência que precisamos formar, mas por algo que queremos conquistar. O inimigo está travando a batalha para que eu não consiga aquela bênção. Não, Satanás está impedindo que eu conquiste tal coisa. Mas você já parou para pensar que não buscamos muitas das vezes a essência e o caráter de Cristo em nós? Que nós não nos preocupamos em nossas orações em dizer: Senhor, forma o teu caráter em mim, forma o teu Cristo em mim, como Paulo ele vai dizer para nós.
que nós precisamos imitar a Ele como Ele imita a Cristo? Isso é uma questão importante para se pensar. Porque muitas das vezes nós lutamos contra não pecar. Nós lutamos contra Satanás quer que eu peque. Satanás quer que eu faça isso. Mas tudo que Satanás quer é que o Cristo não seja formado em você. Essa é a verdadeira batalha dele contra nós. É que nós não vivamos o verdadeiro propósito onde está em Romanos 8, que é que possamos ser a semelhança do Filho de Deus. Porque é isso que está escrito. Porque sobre questão de bênçãos, irmãos, entenda, em Efésios capítulo 1 vai dizer que nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, aonde? Em Cristo Jesus. Eu vou te explicar isso aqui para você entender como é. Quanto mais o Cristo é formado em você, mais as bênçãos vão te alcançar. Mais governo sobre todas as coisas você vai ter. Mais discernimento espiritual sobre o que Deus quer na sua vida você vai entender. Sabe por que muitas das vezes estamos perdidos no Evangelho? É porque o que nós estamos buscando não é aquilo que Deus quer, mas é aquilo que nós queremos. E se pararmos para entender o que é uma igreja que governa sobre a terra, é a igreja que está vivendo debaixo da vontade de Deus. Eu estava lendo um livro essa semana, que é aquele livro A Oração, quando a terra governa o céu. E quando eu estava lendo aquele livro, há um episódio ali, uma página que diz que a essência da igreja, ela é formada quando a vontade da igreja é a mesma da vontade de Deus. Quando o que nós buscamos é as mesmas coisas que Deus está querendo que nós busquemos. E a única forma de eu saber o que Deus quer é buscando nele. Está entendendo? Se nós não buscamos em Cristo qual é a sua vontade, como podemos dizer que estamos vivendo debaixo da vontade de Deus? Isso é muito sério, irmãos. Se as minhas orações não estão voltadas a buscar a vontade de Deus, a buscar a vontade do que Cristo quer a respeito de mim, como eu vou entender, como eu posso dizer, como eu posso afirmar que eu estou vivendo o que Deus quer? Como eu posso dizer que tudo que acontece na minha vida é a vontade de Deus? Será que dá para a gente refletir um pouco a respeito disso? Porque Jesus, ele sabia que não era a vontade dele aqui, mas a vontade de Deus. Jesus, ele sabe que ele não veio fazer a vontade dele. Porque vão perguntar para ele, quando ele vai para Samaria, por que você vai para lá? Jesus vai dizer assim: porque eu preciso fazer aquilo que está escrito ao meu respeito. Porque eu preciso fazer tudo aquilo que o Pai me enviou para fazer. Quando ele está lá no Getsemane, ele vai dizer: Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a tua. E aí eu te pergunto, e você mesmo responde para si: você tem buscado viver a vontade de Deus ou a sua? Você tem buscado conquistar as suas vontades, os seus sonhos ou os sonhos de Deus? O que temos buscado ultimamente? A vontade dele ou a nossa? Será que as nossas orações têm sido: Senhor, eu te ofereço em oração a minha vida, eu te ofereço em oração os meus desejos, eu te ofereço em oração, assim como nós lemos no último dia que nós viemos aqui para fazer esse estudo, que Jesus, ele oferecia as suas orações, ele ofertava a Deus as suas orações, e não buscava viver o que ele queria.
ele se submeteu à obediência como filho. E nós estamos nos submetendo à obediência. Você quer vencer os desertos da vida? Se submeta à obediência. Você quer passar pelo deserto sem sentir que ele está acontecendo na sua vida? Se submeta à obediência de Deus. Porque quando você se submeter à obediência de Deus, esses 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado por Satanás, ele vai passar no piscar de olho. E quando você sair do deserto, não vai ser mais você, mas vai ser o Cristo formado em você. Você vai sair com a essência diferente desse deserto. Você vai sair com um caráter diferente desse deserto. Que as pessoas vão dizer, vão olhar para você e vão perguntar como ele suportou essa prova, como ele suportou tanta tentação, como ele suportou tanta perseguição na vida, como foi que ele suportou as calúnias, suportou a inveja, como ele suportou essa perseguição. Porque Cristo foi formado em você dentro do deserto. E toda vez que Deus te coloca no deserto, Ele está dizendo: eu quero formar um pouco mais de Cristo em você. Eu quero colocar um pouco mais da essência de Cristo no seu caráter, na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso que Ele quer de nós. Mas entendendo aqui, nós precisamos entender também que existe dois tipos de deserto nas nossas vidas. Existem os desertos externos e existe o deserto interno. E deixa eu te falar aqui de antemão, os desertos internos não é causado por Deus. As suas aflições da vida, os seus sentimentos confusos, as depressões, a ansiedade, esses desertos externos, não é Deus que causa em você. Interno. Tudo aquilo que é causado externamente em mim, internamente em mim, não é Deus que faz, mas é as minhas decisões. É as minhas necessidades em primeiro lugar do que as necessidades de Deus. É quando em vez de eu buscar primeiro o reino de Deus, eu quero buscar as demais coisas primeiro. Porque na maioria das vezes nós vamos para o deserto atrás de esperança, atrás de uma expectativa. Só que nós não precisamos ir para o deserto com expectativas. Nós não precisamos ir para o deserto atrás de uma esperança lá. Mas o deserto que nós entramos, nós precisamos entrar apenas com uma intenção: de formar uma identidade. Preste atenção nisso aqui. Se você for lá no Êxodo 16, vamos lá rapidinho. Quem puder, quem não puder, acompanha, ouvindo. Êxodo capítulo 16. A partir do primeiro versículo diz assim, 16 primeiro do Êxodo: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, ou seja, 2 meses depois de sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão no deserto. Preste atenção nisso aqui. O povo estava no Egito, pediu socorro para Deus. Deus vai dizer a Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, estou te enviando. Quando Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, o povo começa a murmurar. Por que nós murmuramos tanto quando entramos em um deserto? Porque nós questionamos muito a Deus quando
aparentemente nada está indo certo. Porque para eles parecia que nada estava indo certo. Mas no deserto eles estavam sendo moldados para entrar em uma nova identidade de vida, para entrar em um novo processo de vida. Porque entenda uma coisa, irmãos, Deus não vai te deixar viver algo novo sem antes te preparar para o novo. Deus não vai permitir que você viva as novidades que Ele tem para você sem antes você estar preparado para essa novidade. Então Deus precisa nos preparar para que possamos viver a novidade de Deus. Entenda, a terra prometida já existia, o lugar já estava pronto, mas as pessoas não estavam. E é por esses motivos que às vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que Deus reservou para nós, porque nós ainda não estamos preparados. O Cristo ainda não foi formado em nós. Agora, por que tanta murmuração? Olha só o versículo 3 também. E os filhos de Israel disseram-lhe: quindera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando caímos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matar-te de fome e toda esta multidão? Olha a ingratidão do povo. Toda vez que você entra num deserto sem uma identidade formada, sempre vai haver ingratidão. A maioria das pessoas que elas são ingratas na vida é porque o Cristo ainda não foi formado nela. É porque ainda não existe uma identidade formada nessas pessoas. E normalmente todo mundo que não tem Cristo formado é ingrato. Por quê? Porque no versículo 27 do capítulo 15, olha um versículo antes do versículo 1, o último versículo do capítulo anterior, versículo 27 do 15, é o que está escrito: então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto. Antes de murmurar, eles passaram por um período de descanso. Eles passaram por um período de alívio, por um período talvez próspero, podemos dizer, porque eles estavam em um lugar onde tinha 12 fontes de água. Eles estavam em um lugar onde não faltava nada, mas após o descanso ele vai para um lugar onde está faltando tudo. Porque nós precisamos entender uma coisa: quando Deus nos leva para o lugar de descanso, não quer dizer que não vai ter mais deserto. Eu preciso entender que o lugar de descanso não é o lugar onde eu tenho que esquecer o meu compromisso, que eu tenho que esquecer a minha identidade, que eu tenho que esquecer quem Cristo formou em mim. Não posso esquecer. Mas quando esse povo entra no lugar de descanso, eles estão dizendo: nunca mais vai haver dor, nunca mais vai haver falta de nada, nunca mais vai haver necessidade de alguma coisa, nunca mais vai haver perseguição. Mas após 2 meses estão murmurando, porque voltaram para o deserto. A vida do crente é essa. Ela vai oscilar entre o descanso e entre o deserto. Você vai entrar em um período de descanso, mas o período de descanso não é para você se acomodar com o descanso. O período de descanso não é para você relaxar e achar que agora tudo é um mar de rosas. Mas o período de descanso é um período que você precisa aproveitar de fato. Você tem que aproveitar, mas entender que esse descanso é apenas um período de tempo enquanto um novo deserto não vem na sua vida. Porque vai vir um novo deserto. E para que serve o deserto da vida? Para que Cristo seja formado em mim.
A cada tempo que eu passo, Cristo se forma cada vez mais em mim. Irmãos, esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o verdadeiro Evangelho. No Evangelho apenas que você recebe só as bênçãos de Deus. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho que você apenas está vivendo um mar de rosas, onde não há mais perseguição. Entenda, no Evangelho de Cristo precisa ter perseguição, precisa ter calúnia, precisa ter pessoas que vão se levantar contra você, porque senão Cristo não é formado em você, porque senão você vai se acomodar, porque senão você vai esquecer do seu compromisso no reino de Deus. E toda vez que isso acontece, eu vou repetir isso para você entender e colocar na sua mente isso, é para que o Cristo seja formado. Mas olha isso aqui, versículo 13 de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas, versículo 13, onde nós estávamos. Capítulo 4, versículo 13. Preste atenção. E acabando o diabo toda a tentação, deixa eu falar isso aqui. O deserto um tempo acaba. O deserto, ele acaba um período. Porque talvez, irmãos, tem pessoas aqui que estão no deserto e está dizendo assim, nunca vai acabar. Eu quero te dizer nessa noite que o deserto uma hora ele acaba. Não é para sempre que você está passando. Tem um período de início e de fim. Mas preste atenção no que o versículo vai dizer. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum. Não foi para sempre. Foi por algum tempo que ele se ausentou. Se está dizendo que foi por algum tempo, é porque ele vai voltar. É por isso que você não pode se acomodar no descanso, porque uma hora ele volta. E talvez ele volte com armas mais fortes contra você. E você precisa estar de pé, preparado. Você precisa aprender o mais rápido possível nesse deserto que você está, para que você esteja preparado contra os levantes do inimigo. Aprenda o mais rápido possível, para que você consiga sair desse deserto que você está, para que você consiga viver o descanso de Deus na sua vida. E quando Satanás voltar, ele não vai te pegar de surpresa. Quando Satanás voltar, ele não vai te pegar desapercebido, porque você vai estar preparado para os levantes que ele vai fazer contra a tua vida. Você vai estar preparado espiritualmente, você vai estar preparado com seu discernimento, com seu espírito ativo. E quando ele vier contra ti, você vai saber o que fazer contra ele. E o diabo só tentou a Jesus e não a Cristo. Porque quando Jesus entra no deserto, ele entra como Jesus. Mas quando ele sai do deserto, ele sai como Cristo. E quando você entra no deserto e o Cristo é formado em você, entenda, Satanás, ou ele vai ter que preparar uma estratégia melhor, ou ele não vai ousar mais tocar em você. Ele não vai ousar mais tocar na sua família, porque ele sabe que se ele tocar, ele está tocando em alguém que tem um caráter de Cristo formado. Ele tem a característica de Cristo, e quando ele olhar para você, ele vai pensar duas vezes antes de dizer: esse aqui eu posso tocar.
Por isso precisamos aprender o mais rápido possível. Irmão, chega de sermos esses crentes que não aprendem nada da parte de Deus, que vivemos apenas de experiências com Deus. Nós não somos mais crianças para viver experiências. Quando nós nos tornamos adultos, eu falo na nossa realidade, você só lembra da experiência de como você era criança. Você só lembra dos momentos bons que você tinha quando era criança. Você só lembra dos momentos felizes que você tinha quando era criança, mas você não volta a viver mais daqueles momentos. Você só se alegra dizendo: eu lembro que quando eu era criança eu fazia isso, eu subia na árvore, mas você não sobe mais. Você agora tem outra mentalidade porque você amadureceu. Você agora tem outra mentalidade porque você cresceu e amadureceu, entendeu? Eu agora tenho um propósito de vida. Quando eu era criança eu não tinha responsabilidade. Quando eu era criança eu não tinha compromisso. Mas agora eu tenho um compromisso. Agora eu tenho uma responsabilidade. E Paulo ele vai dizer ao que são crianças no Evangelho: esses vão tomar o quê? O leite. Mas quando crescem, aos maduros, aos que amadureceram, já não é mais leite que se dá, é comida sólida. É a feijoada, como nós costumamos dizer no nosso popular. Chega de querer apenas tomar leite na igreja, irmãos. Chega de querer viver um evangelho apenas de tudo é na boca. Precisamos amadurecer e andarmos com as nossas próprias pernas agora em Cristo Jesus. Viver aquilo que Cristo preparou para nós. Agora a única pessoa que tem que pegar na sua mão e caminhar contigo é Deus. Você precisa amadurecer espiritualmente. Nós precisamos amadurecer a cada dia espiritualmente para viver o novo de Deus. Se você quer ter coisas grandes, se comporte como alguém grande. Não é mais tempo de andarmos como pessoas que não sabemos de nada, que não entendemos de nada. O mais rápido que pudermos aprender para amadurecer cada vez mais, que possamos aproveitar isso. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 3, versículo 12, para nós podermos. Filipenses 3. Vamos ler do 9 primeiro. Filipenses 3, 9. E seja 8. E na verdade tenham também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Preste atenção nisso. Paulo está dizendo: tudo que eu perdi, para mim não vale mais nada. Porque tudo que eu perdi por um propósito. Qual? Conhecer a Cristo. Filipenses 3, a partir do 8. Nós vamos para o 9 agora. E seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição é a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Agora aqui, o versículo chave, o 12. Não que já tenha alcançado,
ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Olha o que Paulo está dizendo: eu ainda não sou perfeito, e eu ainda não alcancei tudo, mas eu prossigo para alcançar. É o apóstolo Paulo falando, não é um novo convertido. É um homem que tem muitas experiências com Deus. Ele está dizendo, não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que é que tem te motivado ultimamente para prosseguir? Então, esse tema que nós estamos usando, irmãos, de quem é Jesus. E o tema de hoje principal, o Cristo formado no deserto. É para que nós possamos ter a consciência, assim como Paulo teve, de que nós precisamos a cada dia buscar as coisas em Cristo, para que esse Cristo seja formado em nós. E essas coisas que nós buscamos não é material. As coisas materiais você pode buscar, não é pecado, mas não seja seu alvo isso. Que não venha a ser o nosso alvo as coisas materiais, mas que o nosso alvo seja o caráter de Cristo formado em nós. Que a nossa busca diária seja a vontade perfeita de Deus a respeito de nós. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e... Mas como eu posso alcançar? Transformando a minha mente. Se eu não transformo a minha mente, eu não consigo viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se eu não buscar uma mudança no entendimento, na alma, eu nunca vou conseguir viver aquilo que de fato Deus quer para mim, que é uma vontade boa, agradável e perfeita. Amém? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Se não, vamos colocar de pé. Aumenta um pouquinho o som. No fundo. Aumenta em cima. Aumenta em cima. Tá melhor. Feche seus olhos, irmãos. De tudo que você ouviu aqui essa noite, aquilo que mais tocou em você, comece a meditar nesse momento. Se é a vontade de Deus que você percebeu que você precisa buscar, comece a falar com Deus. Deus, eu preciso buscar mais a tua vontade. Se é o caráter de Cristo que você quer que seja formado em você, comece a falar com Ele. Senhor, forma o teu caráter em mim, porque eu preciso ser semelhante a Ti, Senhor. Eu tenho buscado muitas coisas na vida, mas o principal, que é o teu caráter e a tua vontade, eu tenho sempre deixado em segundo plano, Pai. Eu sempre tenho buscado, Senhor, as coisas que me agradam, as coisas que eu preciso, as coisas que eu necessito, mas o teu caráter e a tua vontade tem ficado em segundo plano, Senhor. E eu me arrependo, Pai, de tudo aquilo que eu busquei em primeiro lugar que não foi a tua vontade.
Eu me arrependo, Senhor, de tudo aquilo que eu busquei, que não foi do teu querer, Senhor. E quando eu não consegui, talvez eu tentei culpar o Senhor. Talvez eu tentei culpar a Ti, Senhor, pelas coisas que eu fiz e não consultei a Ti de ter dado errado. Pelas vezes que eu tentei alguns projetos, mas eu não Te apresentei em primeiro lugar, Senhor. Eu acabei dizendo, Senhor, por que me abandonaste? Mas em nome de Jesus, começa a formar, Senhor, em nós o Teu caráter. Começa, Senhor, nos fazer pessoas que buscam a Ti, Senhor, que buscam a Tua essência, que buscam a Tua vontade, mas não aquilo que o Senhor nos oferece, porque sabemos, Senhor, que aquilo que tem nas Tuas mãos, só em buscar a Ti, ó Pai, já vai ser nossa, porque está escrito que já fomos abençoados em Cristo Jesus. E nós acreditamos, nós precisamos, Senhor, ter a nossa mentalidade de pessoas abençoadas em Ti. Nós precisamos, Senhor, deixar de pessoas que venhamos aqui como servos e não como filhos. Que nós nos colocamos, Senhor, no posicionamento de servos, achando, Senhor, que nós precisamos fazer para merecer, mas nós somos Teus filhos, ó Pai. E nós queremos nos comportar com a mentalidade de filho, pedindo a Ti, Senhor, como um filho pede ao Pai. Entendendo, Senhor, que não é o que fazemos para merecer, mas é a Tua graça, é o Teu amor que abundou sobre nossas vidas. É o Teu sacrifício na cruz que nos fez justo, Pai, que nos justificou. Não é as nossas orações que justificam, não é os nossos jejuns, Senhor, mas é o Teu sacrifício no Calvário. E que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos conduzir diariamente no caminho da verdade, ó Pai. Pois o mundo jaz no maligno, e nós precisamos, Senhor, tirar nossas escamas dos olhos para entender o mundo espiritual. E entender qual é a Tua vontade em nós, Senhor. Qual é o nosso propósito, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, Senhor, qual é a obra que precisamos fazer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos Teus filhos nessa noite. Eu oro, Senhor, por cada um dos Teus que estão aqui, Senhor, neste lugar, daqueles que estão assistindo, Senhor, pelo Facebook e através da transmissão, que o Senhor possa alcançá-los através do Teu Espírito Santo. Pai, eu oro, Senhor, para que tudo aquilo que o inimigo tem preparado, tem oferecido, Senhor, como uma estratégia de um caminho de facilidade, eles venham ter discernimento, Senhor, para entender que não é aquilo que eles querem, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro se há alguma enfermidade nos Seus filhos essa noite, que haja cura nessa noite. Senhor, se há algum espírito maligno, Senhor, tentando os Teus filhos, trazendo um sentimento de inferioridade, um sentimento, Senhor, de talvez que eles não consigam se enxergar como filhos Teus, em nome de Jesus, que toda seta maligna venha cair por terra nessa noite. Que toda investida no inimigo, Senhor, que faça eles se desmerecerem, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito maligno, toda opressão maligna, Jesus. E que haja vida nos Teus filhos. Que haja não a vida, Senhor, que nós queremos, mas a vida que está em Cristo, ela seja real em nossas vidas, Senhor. Porque nós estávamos como pessoas mortas no mundo, mas o Teu amor nos alcançou para gerar vida. E precisamos entender que é dessa vida que nós precisamos. É a vida que nos leva para a vida eterna. É a vida que nos leva para a vida, que vai nos levar para perto de Ti, Senhor, aonde vamos receber a coroa da justiça, aonde vamos receber, Senhor, um novo nome, a qual está escrito em uma pedra que o Senhor nos dará, aonde iremos assentarmos, Senhor, a um trono, a qual o Teu Filho Jesus disse que aos vencedores se assentariam nesse trono, Senhor. E nós queremos declarar que somos vencedores, ó Pai. Em nome de Jesus. Que nenhuma incerteza venha sobre nós. Que nenhuma incerteza venha sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Eu os abençoo nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, nós não vamos cantar hino, nada, mas se alguém trouxe, pode. Se alguém trouxe